Olá, olá a todos. Sejam bem-vindos à quinta aula de Mercado Futuro em Commodities. Lembrando que essas aulas são voltadas para o produtor rural, o básico que o produtor rural deve saber. Essa aula eu vou falar sobre contratos futuros. Observar os contratos futuros nos dá uma ótima visão do futuro dos preços das commodities. Temos que acompanhar a curva desses contratos futuros. Então, o que que eu estou querendo dizer aqui? Se você observar os contratos futuros, nos dá uma ótima ferramenta para a gente saber se vai ter uma alta no produto. É uma ótima ferramenta e muito fácil de se acompanhar. Ou você olha nos relatórios que você vê, já vai ter detalhado ali a curva de futuros. Ela é a primeira que, quando se mexe, chama a atenção de analistas. Vamos lá. Isso aqui eu coloquei para relembrar. Então, cada mês desse é referente, uma letra de referente ao mês. Então, janeiro, março, maio, junho, julho. Você consegue negociar hoje, se eu entrar lá, eu consigo negociar o contrato de até 2025. Existe, de todos os meses. Isso aqui serve para quê? Exemplo, eu vou vender o meu milho. Eu vou vender o meu milho lá em agosto. Então, quando eu for usar essa ferramenta do mercado futuro, eu vou usar o contrato Q, entendeu? Porque quando eu for vender o milho, eu vou usar o contrato na referência, entenderam? E ele vence no dia 15 do mês referente. Então, agora que eu vou explicar como funciona a curva de futuros. Então, se eu chegar lá, abrir o meu home broker, a minha plataforma, eu consigo olhar todos esses contratos do ano todo, de até 2 anos, 2025, tem para negociar. Se eu quiser comprar um contrato de 2025, eu consigo comprar. Então, vamos lá. O que que eu quero dizer com a curva? A curva, ela tem que ter normal, ela normal. O que que é o normal? Os vencimentos mais recentes são mais baratos do que os mais longos. Exemplo, vamos supor que nós estamos em março agora. Então, o de março, vamos supor que ele é o atual. Porque nós estamos em março, ele é o atual. Então, o de abril tem que ser um pouquinho mais caro, o de maio tem que ser um pouquinho mais caro, o de junho tem que ser um pouquinho mais caro, sabe? Aqui, ó, como está representado aqui, ó. Aqui, quando vai para cima, aumenta o valor e aqui aumenta o tempo. Então, olha aqui, ó. Aqui o H de março, ó, que nós estamos falando. Ele está custando R$ 55. Aí o próximo, que é o K de maio, ele está custando 55,62. Está mais caro. Aí o de junho, 55,92, mais caro um pouquinho. O de agosto, 53, mais caro um pouquinho. O de setembro, 53,23, mais caro um pouquinho. O de novembro, 53,65, entendeu? Mais caro um pouco. Então, o que que vocês entendem? Isso a gente chama de curva de carry, carrego. Então, os contratos mais curtos, eles têm que ser mais baratos do que os contratos mais longos. Quanto mais longo, tem que ser um pouquinho mais caro. Então, a curva, reparem que esse pontilhado aqui amarelo é a curva. Então, ela pegou daqui de baixo e subiu. Isso é uma curva de carry. Agora, eu vou mostrar outro tipo de curva. Reparem que lá, lá no que a gente acabou de ver, os vencimentos mais curtos são mais baratos do que os vencimentos mais longos. Quanto mais longo vai ficando, mais caro vai ficando. E agora aqui, ó, reparem como tá. O de março está 55, o de maio está 54, o de julho está 53,55, o de agosto está 52, o setembro 51,23, novembro 51. Aqui
a gente chama de curva está em backwardation. O que que é? Os vencimentos mais curtos estão mais caros do que os vencimentos mais longos. Reparem aqui nessa curva pontilhada. Então, essa linha pontilhada ela é a curva. Então, reparem que aqui, ó, como que ela tá? Ela está começando mais caro e fechando mais barato. Os vencimentos seguintes. Agora aqui, todos os vencimentos, ó, março 55, maio 55, julho 55, agosto 55, todos os vencimentos estão custando R$ 55. Fui lá abrir a plataforma e, nossa, todos os vencimentos da soja estão valendo, estão custando o mesmo preço. Então aí, olha que a curva fica reta. A curva pega daqui do primeiro, que esse aqui é o atual, e vai seguindo, ela fica reta. A gente chama de curva flat. Então, agora eu vou explicar cada uma delas para vocês. Ó, lá na primeira, curva de carry, significa carrego. Significa que ou há muita oferta ou há pouca demanda. Por quê? Porque aqui os vencimentos os vencimentos atuais, vencimentos spot aqui, à vista, ninguém tá correndo para comprar. Ninguém está correndo para comprar, está sendo uma compra normal. Ele está custando, porque o normal da curva é esse, os mais recentes serem mais baratos do que os mais longos. Vencimentos mais curtos, mais baratos do que os vencimentos mais longos. Então, significa que pouca oferta, está tudo tranquilo, nada de anormal está acontecendo nessa commodity. Agora, quando ela entra em curva de backwardation, significa que há outro tipo de curva, aquela segunda que nós vimos, significa que há pouca oferta ou muita demanda. O mercado está desequilibrado. O que que acontece? Ó, reparem que os contratos mais curtos estão mais caros do que os contratos mais longos. Então, essa que é a sacada. Quando o mercado entra nessa curva de backwardation, o que que significa? Por que que os contratos mais curtos ficam mais caros? Porque eles começam a comprar bastante. Exemplo, eles querem abastecer os estoques ou vai faltar o produto no mercado, então eles começam a comprar bastante os contratos à vista. Opa, a soja vai sumir do mercado, então deixa eu me abastecer, correr para comprar. Então, isso faz os contratos mais curtos ficarem mais caros. A alta procura por eles, por comprar o produto, e ela passa o valor dos contratos mais longos. Eles estão querendo agora, comprar agora. Agora está faltando produto, eles estão vendo que está faltando produto no mercado. Então, isso aqui, ele nos dá uma visão de que a commodity, quando ele entra nesse estágio, nos dá uma visão que a commodity está para subir, está tendo muita procura pela commodity. Ou é pouca oferta, está tendo, por isso que eles estão correndo atrás para comprar, ou está tendo muita demanda. Então, quando essa curva, ela nos sinaliza isso. E aí a curva flat, quando eles estão, significa que o mercado está equilibrado. Vencimentos mais curtos estão custando o mesmo valor dos contratos mais longos. Quando ele entra nesse estágio de curva flat, que é um momento que a gente, assim, ele é um divisor das duas outras curvas. Então, ele é um momento, quando a gente vê que está assim, a gente sabe que ele vai mudar. Se ele está no backwardation, ele vai mudar para carry. Então, se eles não dão, opa, eles não dão isso aqui, ó, opa, vou acompanhar isso aqui mais de perto, essa curva vai mudar. A estrutura do mercado está mudando quando entra nesse estágio. Então, vocês observam que simples assim, a gente consegue observar uma alta nos produtos, que é uma alta que vai acontecer. Esses contratos futuros nos dão essa ótima visão de aumento no preço dos produtos ou cair o preço dos produtos também. Se ela tiver desse jeito aqui, em backwardation, aí ela volta para flat. Aí o próximo estágio é voltar para carry. Então o mercado vai se equilibrando.
entendeu? E a gente consegue observar esses movimentos do mercado através desses contratos futuros. Beleza? Beleza? Muito obrigado.